surgimento do cristianismo. Logo após a morte de Jesus Cristo, seus apóstolos e outros discípulos continuaram a propagar os ensinamentos recebidos. Mas foi Paulo um dos maiores responsáveis pelo sucesso histórico das chamadas doutrinas cristãs, uma vez que as difundiu pelo mundo, considerado pagão na época. Paulo, de família judaica, nasceu 10 anos depois da morte de Jesus. Ele era cidadão de uma província romana e foi perseguidor dos cristãos, de acordo com o Novo Testamento, mas se converteu ao cristianismo depois de ter uma visão com Jesus. Depois disso, peregrinou por diversos lugares da Europa, da Ásia e da África, levando os ensinamentos cristãos para aquelas regiões. Apesar da perseguição sofrida pelos séculos da nossa era, os seguidores de Jesus Cristo se espalharam pela Europa e pelo Oriente Próximo. Os cristãos formavam pequenas comunidades que se reuniam semanalmente para orar e praticar a comunhão. Aos poucos, algumas pessoas começaram a sobressair nessas reuniões e passaram a conduzir as cerimônias. Elas formaram o que seria chamado mais tarde de corpo eclesiástico, o clero responsável pela liturgia. Surgia aos poucos a hierarquia que seria desenvolvida mais tarde pela igreja. Os bispos conduziam as reuniões e os presbíteros e diáconos eram seus auxiliares. Para entendermos melhor esse conteúdo, eu trago aqui para vocês alguns conceitos relacionados a este tema. Por exemplo, bispo, na ordem eclesiástica, é o sacerdote responsável pelo governo material e espiritual de uma diocese, que é o conjunto de paróquias de uma determinada região. Clero, outro conceito muito comum e bastante conhecido. Trata-se do corpo dos clérigos de uma igreja. Comunhão. Comunhão é o ato de compartilhar das mesmas crenças, ideias e rituais religiosos. Diácono. O que quer dizer diácono? Clérigo que fica abaixo do padre, também entendido como presbítero na hierarquia da igreja, e tem por função ajudar na celebração da missa. Hierarquia. Ordem estabelecida entre os diferentes membros de um grupo de acordo com as relações de subordinação entre eles. Liturgia. Conjunto de regras cerimoniais e práticas do culto religioso. Claro que todos esses conceitos estão relacionados às questões que envolvem a Igreja Católica. Até o nosso próximo conteúdo, curta esse vídeo.